Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Vamos falar agora sobre Campeonato Paraibano que vai começar neste final de semana. Vou analisar agora os favoritos, tá? Os favoritos ao título, quem eu enxergo brigando mais para cair. Botafogo realmente é muito acima dos demais, também vou dar minha opinião sobre isso. Você que está chegando aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ao final comenta para você quem são as equipes que vão brigar por esse título paraibano. Bom, o Campeonato Paraibano, como todo mundo sabe, né, todo mundo que acompanha, sabe que é um campeonato difícil, um campeonato bem equilibrado. Se a gente pegar as últimas 8 temporadas, 2 títulos do Botafogo, que foram os mais distantes, né? 2018 e 2019. 2 títulos do Souza, que foram os 2 últimos, né? Os 2 mais recentes. E também 2 títulos para Campinense e 2 títulos para 13. Então, do G4 do futebol paraibano hoje, cada um tem 2 títulos nos últimos anos, né, nos últimos 8 anos, o que mostra como esse campeonato é equilibrado. É um campeonato que tem 10 times, 8 cidades representadas, né, só Patos e Campina Grande possuem 2 times, né, Esporte Nacional em Patos, 13 Campinense em Campina Grande. Geograficamente também é um campeonato muito equilibrado. 5 times do Sertão, Atlético, Souza, Pombal, Esporte Nacional. De Campina para o litoral, mais 5 times. 13 Campinense, Serra Branca, Confiança e Botafogo. Então, o único campeonato estadual do Brasil que se assemelha um pouco com o paraibano é o Campeonato Catarinense, que sempre também tem muitos times que brigam pelo título, não tem equipes que têm uma hegemonia muito grande de muitos títulos seguidos, né? 4, 5 títulos seguidos, é muito raro, e tem um interior muito forte. Né? Paraíba e Santa Catarina talvez sejam os únicos 2 estados do Brasil onde a gente vê isso. Né? Interior brigando ali com a mesma força com a capital ou com as principais cidades, o que deixa o campeonato interessante. Né? Deixa o campeonato bem interessante. Bom, 10 equipes, né? O regulamento é o mesmo das últimas temporadas, turno único, 9 jogos, os 4 melhores passam para as semifinais, semifinal e final, ida e volta. Eu divido o Campeonato Paraibano em 2 blocos. 5 times que eu vejo brigando por essas 4 vagas nas semifinais, e também, obviamente, quem está na semifinal tem chance de título, e outros 5 times brigando para não cair. Brigando para não cair, Confiança, Pombal, os 2 de Patos e o Atlético de Cajazeiras. Apesar do Atlético de Cajazeiras, historicamente, brigar quase sempre por classificação. Quando o Atlético caiu, ele caiu no tapetão, né? Teve questão lá de jogador irregular, perdeu pontos e caiu. Mas é um time que, mesmo com um elenco modesto e tudo mais, geralmente acaba atrapalhando ali, até disputando vaga e se classificando, em alguns casos, para as semifinais. A gente viu isso recentemente. Mas é um time também que é uma incógnita, porque a gente não viu amistosos. Tá? Na verdade, o time não teve amistoso. Pelo menos pelo que eu pesquisei, o Atlético não jogou nenhum amistoso, ou pelo menos não divulgou que jogou nenhum amistoso. Então tem uma interrogação. Mas é um time que tem Bruno Gonçalves, que para paraibano é um atacante que pode deixar gols. Tem o Daniel Costa, jogador experiente. Filipinho já foi campeão pelo Campinense. Enfim, é um time muito jovem também, pela lista de jogadores, é um time muito jovem. Esse time talvez eu coloque no limbo. Não me surpreenderia ele brigar por classificação, mas também não me surpreenderia se ele brigasse para cair. Me surpreenderia ele cair. Assim, eu acho que cair até me surpreenderia. Mas não me surpreenderia se ele brigar por uma vaga. Vamos ver o que esse Atlético, que ainda é uma interrogação, nos mostra. Os outros 4 que eu falei, eu acho que esses eu não vejo brigando por título nem por nada, tá? A não ser a manutenção. Nacional, Esporte, Confiança e Pombal, esses aí vão lutar para se manter na elite. Agora falando dos times que de fato brigam por vagas em competições nacionais, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D e pelo título. Eu acho que o Botafogo, eu vou falar do Botafogo no final,
Mas eu acho que o Botafogo, de fato, está uma prateleira acima desses times. Garante alguma coisa? Não, não garante nada. Mas eu acho que esse ano é um Botafogo mais forte do que os últimos anos, e aí eu vou dizer no final do vídeo porque eu acho isso. Eu acho que o Botafogo, por exemplo, é um time que vai se classificar para as semifinais. Os outros 4, 13, Campinense, Serra Branca e Souza, eu acho que eles brigam pelas outras 3 vagas para as semifinais. E aí não seria nenhuma surpresa algum desses 4 ficar de fora. Não seria nenhum absurdo, porque eu acho que é um equilíbrio muito grande entre eles. Eu acho o Botafogo acima, eu acho que o Botafogo pode até não ser campeão de novo, mas ficar fora das semifinais, improvável. Até o Botafogo com times bem piores, Botafogo em crise durante o campeonato, ficava entre os 4. Ruim ou bom, sempre avançava para as semifinais. Esse ano, com uma estrutura melhor, elenco melhor, não imagino que fique fora dos 4. Tem algum risco de ficar fora dos 4. E aí esses outros times brigam aí por essas 3 vagas. Eu coloco até um certo favoritismo para essas 3 vagas para Souza, Serra Branca e Campinense. Eu acho que o 13 tem camisa, tem o Roberto Fernandes que é experiente, mas é o que vem com mais problemas. É um time que não teve onde treinar nessa temporada, né? O PV ficou pronto agora, o time teve que sair de Campina Grande muitas vezes, ou jogou em campos onde não era o tamanho, né, do campo oficial de futebol, isso atrapalha. Não ter uma boa pré-temporada vai cobrar o seu preço, tende a cobrar o seu preço quando começar os jogos. E o 13 também não teve resultados tão expressivos nos amistosos. Teve empate com o Maguari, venceu o Vitória das Tabocas por 2-1. Foi um time que não teve resultados tão expressivos aí nos seus amistosos. E aí tem o Roberto Fernandes, que é um nome importante no futebol do Nordeste, mas que há muito tempo não faz um grande trabalho também. Faz alguns anos que o Roberto Fernandes não entrega um bom trabalho. Então, somos o Roberto Fernandes, que também não tem muitas meias palavras. Ele já jogou na imprensa a questão do... Ele sempre bate na tecla, ó, não tivemos como treinar, enfim. Também ele já tira o corpo fora, né? Se o time não for bem, ele já tem uma justificativa pronta. Mas soma isso, Roberto Fernandes não está em grande fase. Você vê o elenco, não é muito melhor do que os outros, é bem ali no nível. Aí tem jogadores, os mais interessantes são jogadores mais veteranos, o Giva, o Thiago Alagoano, são jogadores ali de uma idade mais avançada. Enfim, não vai ser surpresa o 13 ficar de fora das semifinais. Não seria algo que iria me chamar tanta atenção assim, porque é um time que de fato teve problemas aí na preparação para o campeonato. O outro time de Campina, o Campinense, teve volta de dirigentes, né? Dirigentes antigos que tiveram trabalhos bons dentro de campo, fora já é outra questão, mas conseguiram montar campinenses competitivos. Tem o Evaristo Pisa, que campeão paraibano já pelo Botafogo, conhece a competição. É um técnico que ele consegue trabalhar com elencos mais frágeis tecnicamente, ele consegue melhorar jogadores não tão bons, pelo menos num curto prazo, né? Para mim o Pisa ele tem um problema mais a longo prazo, assim. O Pisa sempre desgasta no final da temporada, né? Se você começa com o Pisa, quando passa metade do ano, ele já começa a ser um técnico que às vezes não encontra soluções, né? Aí quando ele tá bem, o adversário lê como o time dele joga, ele não consegue achar alternativas em alguns casos. A gente viu isso muito no Botafogo. Mas para um campeonato de 2 meses, praticamente, que é o Campeonato Paraibano, e tiro curto, e mata-mata, ele tem capacidade de levar esse Campinense longe. Não sei se é o título, mas pelo menos para deixar o Campinense de volta à Série D, a ter calendário. Souza e Serra Branca são times que até chegam com menos pressão, chegam mais tranquilos. Souza bicampeão, mas o Souza teve a questão do treinador, né, que pediu para sair, o Leandro Campos. Os boatos é que ele teve entreveros com o Aldeone, né? Enfim, não sei se procede isso, mas a informação de bastidor é que o Leandro não gostou das cobranças em alguns amistosos, e aí pediu para sair. Não sei se isso aconteceu de fato,
Mas o Aldeone é aquele dirigente à moda antiga mesmo, né? Ele meio que se interfere mesmo e, enfim, o time é dele e ele coloca ali as suas opiniões, suas convicções para o treinador executar mesmo. Mas trouxe o Alessandro Telles, é um treinador gaúcho, foi bem lá nos times pequenos do Rio Grande do Sul, tem capacidade de fazer esse Souza jogar. E o Souza é um time que muito operário, né? O Aldeone tem um mérito muito grande, que é não se vislumbrar e não trazer jogador só pelo nome, ou só porque jogou uma Série B há 3 anos atrás. Os times da Paraíba caem muito nisso, né? Alguns times. Ah, o jogador teve um destaque há 10 anos, traz ele, é um jogador que tem um certo nome, né? O Nacional de Patos cai muito nisso. O Souza não cai nisso. O Souza monta o time de operário, jogador de mercado de Série D mesmo, mas é jogador que não vai se importar em morar em Souza com 50 graus, não ter lá tantas coisas para fazer na folga, enfim. Jogador que já está acostumado a ser esse jogador que joga em time pequeno, cidade pequena. Então, tem um expertise nisso do Aldeone. E ele acaba montando sempre times. Pô, o Souza chegou nas últimas 3 finais do Campeonato Paraibano. Não é pouca coisa. E foi campeão nas últimas 2 contra o Botafogo no Almeidão. Então é um time que tem que se respeitar. Tem essa questão da mudança de técnico, que vamos ver o quanto isso vai impactar. Também não foi um time que nos amistosos, pelo que se falou, não deixou uma impressão tão boa como se esperava, mas enfim, amistoso é amistoso, competição é competição, e o Souza sabe jogar o Campeonato Paraibano. O Serra Branca é o único time que tem o mesmo técnico do campeonato passado, o Roberto Maschio. Além disso, trouxe vários destaques do Souza, o Bruno Fuso, o Diego Ceará, o Wesley, enfim, trouxe jogadores campeões nos últimos anos. É um time que não tem pressão, tem uma boa estrutura, então isso pode fazer diferença, tanto para o bem como para o mal, né? Às vezes time que não tem pressão, ou das duas uma, ou os jogadores ali jogam por eles mesmos e não ter pressão deixa os jogadores leves e o time rende, ou como não tem pressão, o jogador dá aquela relaxada, não se importa muito com o resultado. Tem esses dois lados. Vamos ver qual lado vai prevalecer no Serra Branca. Tem o Toscano, que é veterano, mas deixa gol. Enfim, é um time que também acho que vai brigar ali por coisas grandes. Agora, falando do Botafogo. Eu acho que o Botafogo esse ano chega muito melhor do que os últimos anos. Eu fiz um vídeo analisando o elenco, para quem não viu, veja, né? Um vídeo de quase 40 minutos analisando setor por setor. Esse ano a gente tem um Botafogo que começa o Campeonato Paraibano com contratações de jogadores que jogaram a última Série B, com jogadores que foram bem na última Série C, alguns remanescentes importantes do ano anterior, coisa que o Botafogo não conseguia segurar. Então eu acho que é um Botafogo que, em termos de elenco, e claro, SAF, questão de melhor estrutural, questão de salário em dia. Até que historicamente isso nunca foi um grande problema para o Botafogo, a questão de salário, né? Mas é um time hoje mais profissional, né? Antigamente era um cara que mandava, enfim, desgastava muito o ambiente por atitudes até pequenas. Hoje o Botafogo eu acho que entra mais leve. Mas, claro, entra com a pressão do investimento. Vai ser a maior folha de um time paraibano na competição, eu confirmo aqui, assim, sem medo de errar. Nunca um time teve uma folha salarial tão alta no Campeonato Paraibano como o Botafogo nesse ano. E isso traz uma obrigação de fazer um bom campeonato. E até uma certa obrigação de ser campeão. O Botafogo não ganha 6 títulos. Eu até pondero essa obrigação de ser campeão, porque às vezes numa final, um jogo ruim muda tudo. O Botafogo pode atropelar o campeonato todo e ter um jogo ruim na final e não ser campeão. Perder nos pênaltis, por exemplo. Pode acontecer. Eu acho que a obrigação do Botafogo é ter um bom desempenho, mais do que ser campeão. O Botafogo não pode sofrer para se classificar, né? O Botafogo não pode ser eliminado facilmente, como perdeu de 5 do Souza anos atrás. O Botafogo pode até perder o título, mas nos pênaltis, num dia ruim do time, em 45 minutos ruim do time, fora isso, é inadmissível que o Botafogo tenha um desempenho abaixo disso. Tá? Eu acho que o Botafogo é um grande favorito à final. O Botafogo até com times piores chegou nas últimas 2 finais. Então acho que esse ano também tem uma grande chance de chegar à decisão. Mas aí decisão, por exemplo, pega o Souza,
Um time bicampeão acostumado a vencer o Botafogo até no Almeidão, a ser campeão em cima do Botafogo no Almeidão. É aquele time que quando chega na final já chega com o dever cumprido, chega leve. Aí você pega 13 campinenses, se um deles chega na final com o Botafogo é clássico. Por mais que sejam times abaixo tecnicamente, tudo se nivela quando chega numa final. Ainda mais num clássico. Então, não vai ser jogo fácil. E se for contra o Serra Branca, idem. Serra Branca com um elenco com vários jogadores experientes, com títulos paraibanos, que também vai chegar numa final com o Botafogo com toda a pressão no Botafogo. O Serra Branca é um time pequeno, que não tem torcida, já vai ter cumprido sua missão. O único time que vice-campeonato não é bom é o Botafogo. Todos os outros, quando chegam na final, já estão com mais do que o dever cumprido. O Botafogo, quando chega na final, não. Para cumprir o dever completo, tem que ser campeão. Então, essa pressão às vezes atrapalha, mesmo um Botafogo melhor tecnicamente. Essa pressão de ter que ser campeão, às vezes o jogador sente, a perna pesa, e o time inferior tecnicamente consegue ser campeão. A história mostra que nem sempre o melhor time é campeão paraibano. Por exemplo, o Souza foi bicampeão nos últimos 2 anos. O melhor Souza desses últimos anos foi o Souza que foi vice para o 13, pelo menos na minha opinião. Foi o melhor Souza e não foi campeão. Então o futebol é isso, ainda mais campeonato paraibano, onde a diferença dos times não é tão grande, tudo pode acontecer. Mas sobre o Botafogo, eu acho que de fato, a gente vê um Botafogo melhor, a gente via nos últimos anos o Botafogo começando paraibano com jogadores, a maioria deles ou vindo da Série D, ou vindo de time da Copa Paulista, ou jogador que vem de lesão depois de muito tempo, aí tem uma chance no Botafogo, ou um cara que jogou bem num time há 4 anos atrás, 5 anos atrás, aí o Botafogo contrata achando que esse jogador vai retomar o bom momento no Belo. Esse ano não, a gente tem um time, se a gente pegar o time titular do Botafogo, quase todos os jogadores tiveram um desempenho satisfatório ou no último ano, ou o jogador que não teve um desempenho satisfatório no último ano, teve um desempenho satisfatório no ano anterior. Então, é algo raro. A gente viu o Botafogo muito ali com jogadores que você via, pô, esse cara não joga há 2 anos bem, reserva onde passou, jogador de Série D. Esse ano não. Não tô nem falando do Nenê, tira o Nenê. Mas, pô, Giovani, Ian Souto, jogadores de Série B, Fracaro, Thalisson, Maduro, jogadores remanescentes que fizeram um bom campeonato no ano passado, uma boa temporada no ano passado. Então o Botafogo, às vezes, até quando mantia os jogadores, eram jogadores que nem... Eram os piores jogadores que o Botafogo mantia. Os jogadores que você via que podiam continuar, o Botafogo perdia. Esse ano não, conseguiu manter alguns deles. Né? Guilherme Santos, que foi bem no Paraibano ano passado, também mantido. Então acho que é um Botafogo que chega mais forte e mais confiante. Tá? Então é isso, em resumo, acho o Botafogo uma prateleira acima dos demais. E aí Souza, Serra Branca, 13 Campinense brigam inicialmente por essas outras 3 vagas nas semifinais. E aí quem chegar numa final, eventualmente contra o Botafogo, também pode atrapalhar. Por isso que eu acho que o Botafogo é favorito, tende a voltar a ser campeão, mas não vai ser fácil. Vai ser difícil, vai ser de novo um campeonato equilibrado, que o Botafogo vai ter que jogar o que sabe para ser campeão. Não vai ser campeão ali jogando meia boca. Acho difícil. Mas é isso. Análise feita. Tamo junto. Até a próxima. Grande abraço para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta para você quem é o grande favorito. Além do Botafogo, quem pode atrapalhar.